que é o batismo nas águas, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer, dando graças, Senhor, para todos que vão batizar, Senhor. E que o Senhor venha sustentar, Senhor, na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que esse momento, Senhor, que separamos para aprender um pouquinho, Senhor, sobre o batismo do Senhor, a importância do batismo. E que o estudo venha frutificar no nosso coração, que venha ser entendido, Senhor, no nosso coração. E que venha produzir muitos frutos. Eu agradeço por esse momento, eu agradeço por esse dia, Senhor. Eu agradeço por cada vez que se dispôs, Senhor, de vir aqui, Senhor, para estudar, para aprender, Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus. Fortalece os passos, Senhor, daqueles que vão se batizar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. A gente vai tratar sobre o batismo, aqueles que vão se batizar nas águas. A gente vai falar um pouquinho por que devemos se batizar. Amém? De acordo com a palavra de Deus. Eu queria estar lendo um texto lá em Mateus, né? Em Mateus capítulo 3, versículo 13, até o versículo 17, diz assim, ó. Mateus 13, versículo 13. Então Jesus veio a Galiléia, ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim, por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir a justiça. E João concordou. Amém? A gente vê aqui que o próprio Jesus, ele foi para ser batizado, ele se batizou ali no Rio Jordão e deixou esse ensinamento para nós, para a sua igreja. Amém? Eu separei com muito carinho as imagens para poder fazer, já com imagens para ficar mais entendível, né? E por que devemos se batizar nas águas, né? Então, acho que todo mundo pergunta, por que devemos ser batizados, né? Porque é uma ordenança do Senhor Jesus, né? Para aqueles que creem no seu nome. Então, todos aqueles que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele creu que Jesus é o Filho de Deus, ele crê que Jesus é o Senhor da nossa vida, então, automaticamente, ele está fazendo uma prática a uma ordenança bíblica que o próprio Jesus fez. Amém? Deixou como exemplo para a sua igreja. Amém? É por isso que a igreja batizamos, é necessário se batizar nas águas. Amém? E a gente vai ver alguns princípios que o batismo traz sobre as nossas vidas. A gente vai aprender sobre isso. Amém? Passa para a segunda. Quem pode receber o batismo? No Novo Testamento nos ensina que todo que é sinceramente confessar Jesus como Senhor, único Salvador, tendo arrependido pelos seus pecados, estando resolvido a seguir Jesus até o fim. Então, esses podem receber o batismo. Então, todos aqueles que confessou Jesus, né? Todos aqueles que veio até Jesus, então esses podem receber o batismo. Algumas igrejas, irmãos, né? Eu vim da presbiteriana, algumas igrejas, enquanto a pessoa não for regenerada, transformada, não se batiza, né? E algumas igrejas não, até algumas igrejas que, sinceramente, você aceitou Jesus, você já automaticamente você é batizado, né? E o batismo, ele precisa de uma confissão de fé, como está falando também na palavra. Eu preciso confessar com meus lábios que eu aceito Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Senão não tenho como eu batizar. Como que eu vou batizar uma coisa que eu não confesso, que eu não creio? Então, para você ser batizado, você tem que crer que Ele realmente é o Filho de Deus, que Ele realmente é o Senhor. Amém? Então é por isso que todos aqueles que confessam, eles têm o direito de ser batizados. Eles têm o dever de ser batizados. Nem o direito não é, o dever de ser batizado nas águas. Amém? Está dando para entender, irmãos? Amém? Então, todo aquele que confessar tem o direito de receber o batismo. Ali está em Atos, no versículo 22, 16. Se os irmãos quiserem abrir, amém? Vamos abrir. Quem trouxe a Bíblia, ou tiver um smartphone aí, amém? Atos 22, 16. Eu estou com o smartphone porque eu estou com o celular porque é mais rápido. Amém?
Quem achou pode ler. Atos 22, 16. Fala, Rafael. Amém? Quem pode ler? E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém? É muito forte esse versículo, amém, irmãos? Então, o que te detém para ser batizado? O que detém você para se lavar e se remir dos seus pecados? Entendeu? Quando você se batiza, você está confessando que você morreu para esse mundo. Entendeu? Você é um novo nascimento. Amém? Então, o que detém você para fazer isso? É bem forte o versículo. A gente para nós pensarmos, nada pode. O que está me impedindo de ser batizado? Né? O que impede para ser batizado? Se tem alguma coisa que te impeça, irmão, não deixa que isso venha impedir a sua salvação. Amém? Não deixa nada parar você, para você receber uma bênção do Senhor. Amém? Passa para o 3. É um tema bem legal. Por que não batizamos crianças? Amém? Por que não batizamos crianças? A gente vai ler ali. O batismo significa arrependimento individual dos pecados. As crianças ainda não têm perfeita consciência do que vem a ser o pecado. E não pode se arrepender. Os pais não podem fazer isso por elas. Amém? Está lá em Ezequiel 18:4. Amém? Abre lá em Ezequiel. Ezequiel 18, versículo 4. Então vamos falar isso aqui. Porque não batizamos crianças. A Igreja Católica batiza criança. Amém, irmãos? Amém? Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. É por isso que nós batizamos criança. Criança ainda não tem consciência do pecado. Amém? E ele não pode tomar decisão por si próprio porque tem os pais. Ainda é menor de idade. Entendeu? Por isso que a gente batizamos depois dos 14, tem igreja que batiza depois dos 12. Né? Aí depende de cada congregação. Né? Cada doutrina de cada congregação. Mas a gente não batizamos crianças por causa disso, porque ele não tem consciência ainda, ele não pode responder por si próprio. Amém? E a menos que depois dos 12, 14 anos venha o desejo dele querer se batizar. Aí é diferente. Entendeu? Porque ele se desejou se batizar. Ele desejou já entregar a sua vida dele para Cristo. E é algo maravilhoso, mas um jovem, ainda adolescente, né? Entregar a sua vida para Cristo. Amém? Mas não tem a Igreja Católica. Eu fui batizado ainda bebê. Né? Eu tinha 6 meses de idade e fui batizado na Igreja Católica. Amém? Alguma pergunta? Eu também fui. Você foi batizado? Ah, não, eu também fui batizado. A Laís foi batizada. Eu tenho madrinha e padrinho. Toda vez que minha madrinha em casa, ela estendia a mão assim para me dar um beijo na mão dela. Eu tinha que beijar a mão dela. Né? Eu e minha madrinha portuguesa ainda. Então era complicado. E hoje, depois que eu aceitei Jesus, eu batizei novamente, né? Mas com consciência daquilo que eu estava fazendo. Amém? O batismo, você tem que ter consciência daquilo que você está fazendo. O que eu devo fazer? O candidato ao batismo deve ter convicção da sua salvação. E ato de aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Todo mundo tem a convicção da sua salvação? Você tem a convicção, irmão? Tem a convicção? Tem, irmão? Então você tem que ter a convicção da sua salvação. Que você é salvo, que você foi regenerado, que você foi liberto, que você foi transformado, que você é uma nova criatura hoje em Cristo Jesus. Amém? O crente que deseja ser batizado precisa de ser provado. Amém? Para que a igreja veja nele bons frutos, bom testemunho, etc. Né? Que ele possa ter antes do batismo uma vida regenerada pelo Filho de Deus. Aquilo que eu estava falando. Tem igreja que
não batiza enquanto não for regenerado, enquanto não for transformado. Vitor, dá uma abertura aí, fazendo favor. Amém. Fala aí, pastor. O que é uma pessoa regenerada? Fala aí, pastor. Diga. O que é uma pessoa regenerada? Vamos lá. É uma pessoa que já... vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu tinha várias manias, vícios, né? E ainda tinha um pé ainda no mundo, né? E quando eu aceitei a Jesus, eu abandonei tudo isso para um propósito, seguir o Senhor Jesus. Automaticamente isso, eu fui regenerado, transformado, amém? Uma regeneração por completo. Enquanto essa marca de regeneração, de transformação de caráter, vamos colocar assim, de caráter, tem que ter em mim e em você. Amém? Passa pelo processo. Passa pelo processo, né, de abandono das coisas, das coisas mundanas para as coisas de Cristo. De Cristo. É um processo, irmão. Eu não vou falar para você que você vai conseguir largar tudo de uma vez. Mas você vai estar num processo. Amém? Não achar que você vai batizar e já vai sair liberto de uma vez só, não. Né? Tem pessoas que acontece isso. Que tem pessoas que descem as águas e já voltam totalmente libertas. Isso é um poder de Deus, a manifestação do poder da graça do Espírito Santo. Amém? Tem pessoas que batizam, irmão, já vem falando em línguas. Entendeu? Então, se você quiser jejuar, né, para ser batizado aí, se tiver convicção, eu quero ser cheio do Espírito Santo, faça. Amém? Então, precisa ser regenerado, transformado. Amém? No 3. O batismo é algo muito sério. Amém? Isso aqui é bom para nós aprendermos. É um compromisso que assumimos com o Senhor e com a igreja. E só terá uma aprovação divina se nós estivermos com o coração puro, sincero diante de Deus. Caso contrário, o batismo será apenas um banho comum. Isso aqui acontece. Isso aqui acontece. Tem pessoas que é batizado, irmãos, e você não vê transformação. Você não sabe se é crente ou se é mundano. Se você aqui, se não tiver uma regeneração por completo, irmão, será apenas um banho. Você vai só se molhar, se refrescar. Precisa ter um compromisso sério. Sabe por quê, irmãos? Porque você não vai manchar. Se manchasse o seu nome, seria bom. É o seu nome que você está jogando pro lixo. Mas não. A primeira coisa que as pessoas veem lá fora, olha lá, não é da igreja, não é o irmão da igreja, mas aquele irmão da igreja está fazendo isso, não é crente. Ele não vê você, ele vê a sua igreja. Ele condena a sua igreja. Ele condena o nome de Cristo sobre a sua vida. Não é crente, não é servo de Cristo, não vai para a igreja. Então você não está manchando o seu nome, você está manchando o nome de Cristo. Você é um embaixador de Cristo. O que o embaixador faz? O que o embaixador faz? Ele representa. Amém? Uma nação. Você representa o quê? O céu. Você é representante do céu. Amém? Então tem que ter um compromisso. Você assume esse compromisso. Não é comigo, nem com o pastor. Você assume um compromisso diante do Senhor e depois com a sua congregação. Amém? Depois eu vou entrar aqui sobre a congregação, depois que você é batizado. Amém? Então você não assume um compromisso só com Jesus. Você assume um compromisso com a sua igreja. E para você ser uma pessoa aprovada pelo Senhor. Amém? Alguma pergunta? Pode fazer, irmãos. Alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Não, irmão? Tem pergunta? Amém? O batismo é a salvação. O batismo é um ato de obediência ao Senhor. Ao mesmo tempo, capacita o servo a se tornar mais útil na obra do Senhor. Nessa obra só pode fazer parte do grupo que já foram batizados e estão em comunhão com o Senhor. Amém? Então o batismo ele não somente é para a salvação, mas também para capacitar você na obra de Cristo. Amém?
Então, quando você se batiza, você já pode interagir mais na igreja, você pode entrar mais no grupo da igreja, na liderança da igreja, amém? E você começa a fazer parte do corpo de Cristo, amém? E isso será útil para a sua vida, o batismo. Porque você já pode ser, como que eu posso falar aqui, pastor? Você pode estar mais engajado automaticamente você passa a ser membro do ser membro do corpo de Cristo, e você pode ser mais engajado dentro da obra de Cristo, amém? Dentro da obra do Senhor, amém? O batismo não é para salvar, como alguns pensam. O batismo é, na verdade, uma ordenança que faz parte do processo da salvação. O que salva é a graça em Cristo Jesus. Amém? Então o batismo não é para salvação, irmãos, porque a salvação você perde. Se você não manter firme com Cristo, né? Não é porque eu aceitei Jesus que eu vou fazer o que eu quero, não é bem assim não. Amém? Então o batismo não te salva, o que te salva é o seu compromisso com Deus. Amém? O batismo é uma ordenança de Jesus para as nossas vidas. Amém? A salvação vem pela graça do Senhor Jesus. Amém? Passa para mim. Aqui o batismo de João. O batismo de João e o batismo de Jesus. Eu li aqui no começo. O batismo ordenado por Jesus é diferente do batismo de João. Amém? De João Batista. Pois João batizava para o arrependimento. Mateus 1,4. Esse batismo era preparado para esperar aquele que viria. Amém? Esse é o batismo de João. O batismo de João era para a remissão dos pecados, para preparar as pessoas para a vinda do Messias. Amém? Quando Jesus veio, o batismo já foi diferente. Amém? O batismo é preparado para a vinda de Jesus. Esse batismo finda a morte de João Batista. Ele batizou Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o batismo é uma ordenança por Jesus. Era para aqueles que creem no seu nome e aceitam como Salvador da sua alma. Amém? Então o batismo de Jesus, ele engloba tudo. Amém? O de João era somente para a remissão do pecado. O de Jesus não é somente para a remissão do pecado, mas também para a salvação. É necessário. Amém? Porque o batismo de João era para a espera de Jesus. Mas Jesus veio. Jesus foi até ele. E ele foi batizado por João. E o batismo, e aí a salvação estendeu ao mundo todo. Amém? Foi para isso que ele veio. Então o batismo não é somente para a remissão dos nossos pecados, mas também para a salvação. Amém? É necessário o batismo. Número 7. Tem onde chega o 7? Aqui. Antes do batismo, amém? Antes do batismo, nós éramos gentios, levados aos ídolos, mundos, conforme éramos guiados. Então, antes do batismo, irmãos, nós não tínhamos conhecimento da nossa salvação. Nós éramos mundanos. A gente, na verdade, é pessoas que estão fora do arraial de Cristo. Eu não gosto muito da palavra mundana. Eu prefiro falar para pessoas que estão fora do arraial de Cristo. Amém? Eram pessoas que não conheciam Deus como Senhor e Salvador. Eram pessoas que, eu vou dizer, que automaticamente, irmãos, já estavam condenados. Amém? E lá em Gálatas 5:19, as obras da carne. A gente vê que quando a gente, antes do batismo, antes de conhecer Cristo,
praticava as obras da carne. Né? A obra da carne prevalecia sobre nós. E a palavra fala que as obras que cometem aquelas coisas não herdarão o reino de Deus. Né? Então as obras da carne é uma obra que já, pela lei da palavra de Deus, já estava condenada. Então antes do batismo, antes de conhecer a Cristo, automaticamente a nossa sentença já estava assinada, vamos dizer. Mas Jesus foi lá e apagou a nossa sentença. Quando você aceita Jesus, a sua sentença é apagada. E seu nome é escrito no livro da vida. Amém? Guarde isso. Amém? Então, quando a gente está na carne, quando antes da obra da carne, quando a gente está fora do arraial de Cristo, a gente fez todo tipo de pecado, a gente viveu a nossa vida do jeito que nós queríamos, sem lei, sem ordenança, e nós era condenação de morte. E a partir que a gente conheceu a verdade, como fala ali em João 8,32, eu gosto muito desse versículo, conhecer a verdade nos libertará. Quando conhecemos a verdade, irmãos, esse versículo tem que se fazer vida em nós. A palavra tem que nos libertar, Jesus tem que nos libertar. Amém? E se você for se você abrir o seu coração verdadeiramente, não tem como essa palavra não fazer verdade no nosso coração. Lá em Mateus 8 fala: vinde a mim, todo está cansado, sobrecarregado. Nós estávamos cansados do mundo, sobrecarregados do mundo. É por isso que viemos a Cristo. Amém? Ele tirou o nosso fardo e deu um novo propósito, um novo caminhar para nós. Então, quando a gente vem para Jesus, uma nova história começa na nossa vida. Começa tudo novo. É tudo novo. Eu não sei se os irmãos vivem isso, que hoje você está com Jesus. É tudo novo. O sentimento é novo. O carinho é novo. O amor é novo. É ou não é, Barão? É tudo novo. É ou não é, irmão? Você que foi batizado. É novo ou não é? É doido ou não é? É muito louco. E começamos a praticar o fruto do Espírito. Amém? Eu não vou falar o fruto do Espírito, é muito grande. Pastor, lembra todos, pastor? Amor, benignidade, Longanimidade, alegria, mansidão, longanimidade, justiça e domínio próprio. Isso é difícil, domínio próprio, irmão. É difícil isso aí, irmão. Mas isso começa a fazer na nossa vida. O fruto do Espírito ele começa a frutificar no nosso coração. O que nós não fazíamos antes, começa a fazer. É muito doido. Né? Nós não fazia. Quando a gente estava fora do arraial de Cristo, tem muitas coisas que hoje fazemos, que nós nunca imaginamos em fazer. Né? Eu não gostava de contato físico, eu não gostava de abraço. Entendeu? Tanto homem quanto mulher. Não é pensar, não, de mulher ele quer. Não. Eu não gostava. Eu sei que eu digo muita vez quando era criança, então não gostava muito de contato físico. Hoje Deus quebrou, mas mesmo assim eu fico meio assim. Quando eu me abraço, eu fico meio sem reação. Amém? Mas Deus tem me quebrado dessa situação. Mas é o fruto do Espírito. Eu não fazia isso. Eu não me aproximava das pessoas. Eu era uma pessoa antissocial. Eu não gostava de pessoas, eu ficava no meio de multidões de pessoas. Eu gostava de ficar sempre sozinho. Amém? Mas Jesus mudou isso. Amém? É real. Ele é real. Jesus é real. Durante o batismo, no momento que somos batizados, recebemos o selo do Senhor. Ou seja, um revestimento de Cristo em nós. Quando passamos pelo batismo, passamos a ser propriedade peculiar e particular de Deus. Ok? É forte isso aqui, é gostoso. Amém? É gostoso. Nós somos o quê? Propriedade peculiar, particular de Deus. Você é uma propriedade agora do Senhor. Depois que você descer as águas, você é uma propriedade. Você recebe o selo da marca de Cristo em você. Amém?
E nada pode tirar esse selo de você. Só você mesmo. Sabia? O mundo não pode tirar esse selo de você. Satanás não pode tirar o selo. O único que pode tirar esse selo que está em você é você mesmo. Você falar, eu não quero mais Jesus. Eu não quero Cristo. É você mesmo. Então, vem com atributos. O batismo, ele vem com atributos de Deus para as nossas vidas. Para fortalecer a nossa caminhada, para fortalecer nós nos dias a dias. Você pode ter certeza. É a melhor escolha que você fez. É a melhor decisão que você fez. É ser uma propriedade do próprio Deus. E Ele é amoroso. E Ele é misericordioso. E Ele é poderoso para abençoar. Amém? Simbolismo do batismo é relacionado com o seguinte acontecimento: a morte de Jesus no ato de descermos as águas. O batismo declaramos publicamente que Cristo morreu no nosso lugar. Ou seja, morremos também com Cristo. Então, quando você vai descer as águas, quando ele descer você ali, você está falando, eu estou morrendo com Cristo. Amém? Estão entendendo? Então, a hora que você for mergulhar, você está falando, eu estou morrendo com Cristo. Amém? Então, o que vai acontecer? O nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo do pecado, a fim de não servirmos mais o pecado. Romanos 8:13. Pastor, sabe? Pastor, Romanos 8:13 de cabeça? Amém? Porque o salário do pecado é a morte, meus irmãos. O salário do pecado é a morte. Mas o dom é gratuito de Deus para nossas vidas. O apóstolo Paulo disse, eu não sou mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque para mim viver em Cristo é morrer e é ganho. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvará. Amém? Então, quando você desce as águas, você vai automaticamente, a hora que você mergulhar, a hora que nós levantarmos você, uma nova vida. Vida, ressurreição. Amém? Então você vai morrer com Cristo e surgir de novo com Cristo. Uma nova vida. Um novo sentido, um novo caminhar. Amém? Um novo sentido. Uma nova direção. Amém? É algo maravilhoso, é algo gostoso. Benefício do batismo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. E todo quanto for batizado em Cristo, revestido de Cristo. Na verdade, eu digo, as quais que não nasceram da água do Espírito não podem ver o reino de Deus. Amém? Então, aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. O mais engraçado, irmãos, que Jesus falou isso para Nicodemos. Amém? Nicodemos, ele era um sacerdote, ele era um fariseu, crescido na lei do judaísmo, ele era conhecedor da Escritura, ele dominava a lei de Moisés, ele dominava toda a lei do Antigo Testamento, ele ensinava sobre a palavra de Deus, mas não entendia uma palavra que Jesus falava sobre nascimento. Jesus pergunta para Nicodemos, como você, sendo mestre em Israel, não entende o que eu falo. Ele falou, como pode ser, Senhor? Eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus estava falando sobre isso. Aquele que não nascer de novo da água do Espírito, aquele que não for transformado, regenerado, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Amém? Então, o batismo ele tem benefícios. A ressurreição de Jesus, ato de sair das águas, no batismo magnifico o símbolo que Jesus escolheu para nós identificar com a sua gloriosa ressurreição. O símbolo de uma nova vida com Deus. A ressurreição também
aponta para o arrependimento da igreja. Amém? Eu estava falando sobre isso, eu estava falando sobre isso de quando a gente ressurgiu na nova vida. Amém? E também aponta para a igreja de Cristo. Amém? Vamos para um. Eu queria falar sobre as bênçãos, sobre o decorrer do batismo. Amém? Primeira bênção. Nós tornamos membros do corpo de Cristo. Nós tornamos membro do corpo de Cristo. Qual é o corpo de Cristo que você pertence? Qual o nome da nossa igreja? Alguém sabe? Vinho Novo. Você é membro da Vinho Novo. Aqui, eu vou apertar aqui agora. Posso, pastor? Eu vou apertar aqui. Então, se você é membro da Vinho Novo, você tem obrigação com a Vinho Novo. Amém? Você não tem obrigação com outro ministério. Você tem obrigação da igreja que você está sendo batizado. E você se tornar membro agora. Amém? Então você tem obrigações na sua igreja. Ah, mas eu sou membro agora. Você não precisa ser membro. Você está vindo, assistindo os cultos todos os dias, você é participante da obra de Deus. Amém? Você está ouvindo o que Deus está falando. Amém? Você quer ouvir o que Deus fala? Não perca nenhum culto. Aí você vai entender o que Deus está falando. Amém? Então você torna membro do corpo de Cristo. Membro de uma congregação. Membro da igreja. Amém? Podemos participar o quê? Da ceia do Senhor. Enquanto nós não somos membros, não somos batizados, não podemos também fazer parte da ceia do Senhor. Amém? É algo maravilhoso. Quando participamos da ceia, nós estamos renovando a nossa aliança com Cristo. Toda ceia significa renovação de aliança. Renovação de aliança. Amém? Então a nossa aliança está sendo renovada. Amém? Porque a gente, irmãos, por mais que a gente pede perdão todos os dias dos nossos pecados, precisa de um renovo da nossa aliança com Deus, né? Então que possamos participar unânime da ceia do Senhor. A minha igreja, antigamente, a presbiteriana, se você falta 3 ceias, você já está desviado. Amém? Na minha igreja, a igreja presbiteriana é bem rígida. Faltou 3 ceias, você já está desviado. A primeira ceia que você faltou, o pastor te liga. A segunda, o pastor vai na sua casa. A terceira, ele nem vai mais, está desviado, deixa ele lá. Entendeu? 3 ceias, irmãos, é demais, 3 ceias. 3 ceias sem renovar a aliança, é demais, né? As lutas e as provações. Deus só vai permitir nós sermos tentados até onde podemos suportar. Amém? Então, tem lutas, irmão, que nós conseguimos batalharmos, perseverarmos e conseguimos vencer. E tem lutas, irmão, que nós não conseguimos vencer. O que nós fazemos? Entregamos para Ele. Aí Ele é poderoso para solucionar nossos problemas e resolver nossos problemas. Então, o que é possível, o que eu quero dizer aqui? O que é possível você fazer, você tem que fazer. Entendeu? O impossível, cabe Ele fazer. Então, você tem muitos atributos de Deus na sua vida depois após o batismo. Você já não luta mais sozinho. Isso eu quero dizer. Você não luta mais sozinho. Tem alguém que luta por você. Tem alguém que livra você. Amém? Os que querem viver fielmente com Cristo terão perseguição. Amém? Então, aqueles que vivem fielmente com Cristo, as perseguições serão visíveis. Amém? As lutas serão visíveis. As dificuldades serão visíveis. Aquilo que eu falei. Mas você não está sozinho. Amém? Bem-aventurado que sofre a tentação. Porém, vos digo, amai vos inimigos, bendizei o que vos maldizem, bem o que vos odeia, faz o bem ao que vos odeia, orai pelos que maltratam a vós e o que perseguem. Bem-aventurado que sofre perseguição. Isso é verdade, é realidade. Essa semana, irmãos, eu não falei na quarta-feira, pastor,
Mas essa semana foi muito difícil para mim. E eu passo por luta no meu trabalho, e essa semana o vietnamita chegou em mim e falou assim, você tem que soldar a peça, você esqueceu de soldar um lado da peça. Eu falei, não, não esqueci de soldar, eu vou virar a peça e vou soldar do outro lado. Ele falou assim, não, mas é para soldar agora. Eu falei, não, eu vou virar a peça. Ele falou, não, é para você soldar agora. Aí ele passou assim, no peito da camisa, ele falou, você não está escutando? Eu falei, não, você vai soldar agora, eu vou soldar, eu estou por aqui, pastor. Imagina, eu tenho o primeiro dan de artes de karatê, tenho o primeiro dan de jiu-jitsu. Imagina, para mim é difícil, irmãos. Alguém catar você por aqui, pela cola. Mas eu respirei bem fundo, saí do barcão, dei uma volta, depois eu voltei. Aí eu chamei o chefe e falei, aconteceu isso, né? Eu estou aqui, respeito todo mundo, e eu acho que as pessoas me respeitassem também. Aí o chefe foi lá e conversou, resolveu. Mas se fosse outras pessoas, se fosse eu tinha batido, né? Eu tinha sentado a mão. Mas aí, irmão, de testemunho, de cristão. Porque não vai ser eu, é de tal igreja, olha, de tal igreja. Então eu estou manchando o corpo de Cristo, não somente a minha vida, mas o corpo de Cristo. Amém? E Deus dava escape, irmãos. Depois eu comecei a orar, Deus veio e me confortou no coração. As lágrimas desciam nos meus olhos. Mas vale mais estar com Cristo, não perder a comunhão com o Espírito Santo, irmãos. Zela por isso, zela pela... E ore para aqueles, eu simplesmente orei para aqueles que me perseguem, orei por todos que ouvem a minha fala. Não é fácil suportar as tentações. Mas sabe que Jesus está conosco, Ele está nos confortando todos os dias. Então, as tentações elas serão visíveis. Não vou falar para você que você vai batizar, mas seus problemas não vão acabar. Não. Seus problemas vão estar ali. Só que Jesus está ali com você. Ele vai ajudar você a suportar todos os problemas, todas as tentações, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar escape para sair de cada uma delas. E se Ele não te der, Ele vai te confortar depois daquilo que você conseguir vencer. E cada tentação que você vence, algo de Deus você ganha. Amém? Vamos ver lá por aí. Então, falamos sobre as tentações, falamos sobre as perseguições e vamos falar sobre as armas que temos. Amém? Não esqueça. Depois que você batizar, você tem as armas de Cristo. Amém? Você tem primeiro o clamor. Clamar a Deus. Orar a Deus. Você tem o clamor de clamar ao Senhor e pedir socorro para Ele te ajudar. Você tem o clamor, você tem a oração, você tem que ter uma vida de intercessão, de oração, de jejum, leitura da palavra. Aqui está madrugada, mas de vez em quando Deus levanta, desperta a gente para orar de madrugada. Não sei se o irmão já passou por isso, já passaram por essa experiência, né? De você acordar da madrugada. Quando você acorda de madrugada, irmãos, vou contar aqui. Muitas vezes a gente pensa assim, por que eu acordei? Você quer ir no banheiro? Não. É o Espírito Santo despertou você para orar. Amém? Isso é certeira. Quando você acordar de madrugada, dobra o seu joelho e ora, o Espírito Santo vai falar com você. Deus vai falar com você. Amém? Algumas vezes é para você interceder pela sua vida mesmo. Amém? Quando você acordar de madrugada, geralmente é às 3 da manhã que acontece isso aqui. Que Deus chama, desperta. Amém? Eu não sabe o que eu estou falando, né, irmão? Você ainda fala ainda, não, se for Deus me acorda de novo, ele vai acordar. Eu não entendo o que eu estou falando. Consultas, amém? Em Salmo 4:7, culto diário, amém, irmãos? Cultos diários. Né? Aqui é bom que esse culto diário aqui, irmão, não é só na igreja não, tá? Pode ir na sua casa também, é bom. Amém? Cultos diários, culto de família.
Amém? Nem que seja ali 10 minutinhos, você reunir com a sua família, você pega ali um minuto cada um e orar. Isso também faz parte de um culto de alma. E batismo com o Espírito Santo. Né? Busque. Amém? Você quer uma capacitação, você quer fazer a obra do Senhor. Pastor, eu quero fazer a obra do Senhor, mas eu quero fazer com poder e graça. Amém? Não é que você não tem batismo com o Espírito Santo, você não pode fazer a obra do Senhor, não. Há uma ordenança de Jesus para todo mundo. Ir e pregar o Evangelho para toda criatura. É uma ordenança de Deus para todos. Amém? É um chamado de Deus para todos aqueles que foram salvos, regenerados por Ele. Ir e pregar o Evangelho. Então, eu e você já temos um objetivo. Amém? Como cristão, pregar o Evangelho para toda criatura. Mas se você quer algo mais de Deus, algo mais na sua vida, buscar os dons de Deus, buscar o poder de Deus, né? Buscar a graça para falar, ser eloquente para falar, é bom você batismo com o Espírito Santo, que Ele vai te capacitar e te encher e derramar unção sobre a tua vida e os dons que dá através do batismo do Espírito Santo, os dons começam a se manifestar, amém? Que nem eu, o dom que Deus me deu é de revelar a intenção do coração do homem, né? Deus muitas vezes revela o que está no coração da pessoa. E eu pego meu filho direto nisso, porque sempre ele vem com mentira, e o Espírito Santo fala, ele está mentindo. Ele fala, pai, como você sabe que eu estou mentindo? Porque o Espírito Santo está falando que você está mentindo. E ele fala, eu falo, toda vez que você mentir, ele vai revelar para mim. Ele fala, e toda vez ele vem com mentira para ver se Deus revela. E Deus sempre revela. Então, a minha esposa é diferente. A minha esposa ela é profeta, ela profetiza e tem cânticos espirituais e dons de línguas. Amém? A minha esposa tem muito mais dons que Deus derramou e tem dons que ainda nem se manifestaram na vida dela que Deus derramou. Amém? Então eu já fico no dom de revelação, mas Deus não me revela tudo, só algumas coisas que Ele é necessário para se revelar, meus irmãos. E dom de libertação, amém? Demônios, amém? Deus derramou sobre a vida. A coisa que eu mais tinha medo era mexer com demônios, porque meu tio levava no centro de macumba, toda vez apanhava no centro de macumba, eu era pequeno. A coisa que eu mais tinha medo e Deus me usa. Então, busque os dons do Espírito Santo. É bom para você, para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Aí você fala, como que busca o dom do Espírito Santo? É um mistério isso aí, né, pastor? É um mistério. Porque tem pessoas que acabam de aceitar Jesus e é batizado. Né? Uma vez ela está falando para esses dias. E tem pessoas que ficam ali anos e não é batizado. Porque meu sogro ele foi batizado por telefone. 40 anos na Assembleia de Deus, ele nunca falou em língua. Eu orei por ele, nós estávamos orando, eu falei, meu senhor, vamos orar, o senhor vai batizar o senhor com o Espírito Santo. Aí a minha sogra também, vou também. Aí os dois foram batizados por telefone, no Espírito Santo. É uma graça que Deus dá. Amém? E tem pessoas que eu vejo assim, como buscar o batismo do Espírito Santo? Eu vejo dessa maneira, para que você quer? Para que você quer ser batizado do Espírito Santo? Qual é o propósito? Qual é o propósito que você quer com Deus? Né? Quando eu fui buscar batismo, eu falei, Senhor, eu quero ser cheio do seu Espírito, quero buscar batismo do Espírito para fazer a tua obra, Senhor. Eu quero pregar a tua palavra. Né? E eu falei, mas eu não quero pregar como muitos pregam, eu quero pregar com poder e graça, com unção. E foi aí que eu recebi o batismo do Espírito Santo no monte. Eu fiquei um ano buscando no monte. Um ano com a igreja lá, buscando lá. Eu fiquei um ano buscando o batismo do Espírito Santo. Aí foi um dia que eu nem estava pensando, eu fui no monte e nem estava pensando em ser batizado no Espírito Santo. Fui com as irmãs e lá fui batizado no Espírito Santo. É um mistério, por isso que eu falo. A hora que eu não estava buscando, eu fui, pastor. Entendeu? É um mistério. Quando o Espírito vem, irmão, é como uma brisa suave, então entra nela, entendeu?
É um conselho que eu dou. A hora que você sentir a presença do Senhor, a presença está forte, irmão, entra, mergulha, se solta. Não olha para o vizinho do lado. Eu sei, eu quero, Senhor. E começa a adorar o Senhor. Amém? Vamos lá na conclusão? Batismo nas águas. Conclusão. Há uma decisão, é uma decisão individual dos servos, que está disposto a testemunhar uma vida transformada na presença de Deus, deixando para trás o costume deste mundo, os vícios, os pecados, palavras torpes, né? Palavrão, viu, irmão? Então, aqueles que falam palavrão, não falam mais. Vestes, irmão, eu não acho que você vestindo decentemente, irmão, né? Não trazendo escândalo nem nada, né? Não mostrando a sua sensualidade, né? Não tem o porquê você de colocar doutrina sobre isso, né? Esse aqui é bom, né? Dá sempre bom testemunho. Muitas vezes você não precisa sair pregando para todo mundo. A sua vida já é um testemunho. A sua vida. Pregue com a sua vida. Não tem o dom de chegar na pessoa e falar. Então pregue com a tua vida. Dando um exemplo, sendo amoroso. Amém? E sendo sempre aquele servo que está ali pronto para ajudar. Para servir o Deus vivo. Tudo que a gente faz, irmão, a gente faz para Deus. Amém? Seja no seu trabalho, dá o seu melhor como se estivesse dando o melhor para Deus. Amém? E guardar sempre o dia. Estar sempre vigiando. Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que Jesus vai vir. Amém? Porque quando aquele que está em vigilância vai escutar uma trombeta. Amém? Mas somente aqueles que estão vigiando em Cristo Jesus, aqueles que estão firmes, convictos. Amém? Muda a imagem para mim, a última imagem. Amém? A responsabilidade de cada membro da igreja. O senhor quer falar um, pastor? Eu coloquei 5 ali. Esteja à vontade. Eu coloquei 5 responsabilidades. Amém? Primeira responsabilidade. A gente falou no estudo, né? Quando você é membro da igreja, quando você batiza. A responsabilidade. Primeira, uma delas é o quê? Você vir nos cultos. Amém, irmão? Você é membro da igreja, você não vem nos cultos, você é turista. Não pode ser turista, amém, irmão? Viu, sabe? Pode ser turista. Viu? Né? Então tem que ser firme, constante. É uma responsabilidade de você com essa obra. Amém? Vinho novo. Igreja do Ministério. Qual ministério que você pertence? Hein? Esqueceu. Vinho novo. Amém? Então é essa a responsabilidade. Vinho nos cultos. Amém? Segunda responsabilidade. Você tem deveres, né, de zelar pela moral da igreja que você participa, dando bom testemunho. A gente falando aqui. Então, primeiro é você vir aos cultos. Segundo, você zelar pela moral do seu ministério, dando bom testemunho. Então. Amém? Terceiro, quem pode sugerir um? Pode sugerir um, cara? A gente falou daqui. Amém? Terceiro, ser um cooperador dessa obra, amém? Zelando, cuidando, sendo disponível para toda a boa obra da casa do Senhor, amém? Quarto, amém? Manter sempre a comunhão, o amor com todos os seus irmãos. Isso é necessário, amém? Manter sempre a comunhão. Manter sempre a comunhão, sempre cumprimentando o seu irmão. Mesmo que ele não cumprimente com a paz, tem muitos irmãos que é aquele crente espião lá fora, ele não te cumprimenta, mas dentro da igreja ele te cumprimenta. Tem muitos assim, né? Mas você faz a sua parte. Porque quando a pessoa não te cumprimenta com a paz do Senhor, a paz volta para você, porque ele não tem para te dar. Entendeu? Assim que funciona. Então, zelando pela comunhão e amor na sua igreja. Amém?
Quinto, dízimo e oferta. Você é membro da igreja, você tem uma obrigação de cumprir um dos mandamentos, dizimar na casa do Senhor. Amém? Não é dizimar não, igreja não dividir o seu dízimo. Tem pessoas que dividem o dízimo. Divide não, irmão, você não é bênção da sua vida não. Você é membro da sua igreja, dizima na sua igreja. Amém? Dizima, oferta. Oferta é de amor. Amém? Dízimo é mandamento. Amém? Jesus, se você pode procurar o Testamento, é o lugar que mais gostava de ficar, era onde ficava o lugar da filaça. Ele ficava olhando ali o coração das pessoas. Tinha pessoas que dizimavam com amor, tinha pessoas que ofertavam com amor, mas tinha pessoas que ofertavam e dizimavam para se engrandecer. Isso não é dízimo. Deus não aceita esse dízimo. Faça tudo com amor. Amém? Então, um dos itens que você tem na casa do Senhor é dizimar. Amém? Ah, mas tem pessoas, tem muito jovem que batizou, mas os pais não é crente. Amém? Então ele está livre disso. Amém? Você sabe. Não se preocupe não. Está livre disso. Mas quando você estiver trabalhando, amém? Se você estiver trabalhando, eu vou ler. Eu vou ler para você, para nós entendermos aqui. Amém? Abre lá em alguém tiver Bíblia, abre lá em Malaquias 3:10, amém? Malaquias. Vamos falar sobre isso aqui. Malaquias 3:10. Pode ver que na igreja o pastor não fala sobre dízimo, porque o dízimo é ensinado nessa hora, irmãos. Amém? O dízimo é ensinado nessa hora, no culto do batismo. Antes de você ser membro de uma igreja, esse é o local para você ensinar sobre dízimo. Não é no culto, não. Amém? Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Então, irmãos, fazei prova de mim. Faz uma prova com Deus. Eu peço que você... Eu falei para o irmão, eu desafiei o irmão. Eu fiz um desafio, não fez, irmão? Para ouvir a voz de Deus. Eu fiz um desafio, para ele perguntar as coisas para Deus. Eu quero que você aqui fala para você, faz prova, fazei prova de mim. Faz prova disso. Amém? Diz o Senhor dos exércitos: e eu não vos abrirei. Ó, fazei prova de mim, e eu vos abrirei. Abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós uma bênção de tal dela que vos vem a maior bastância. Amém? Então ele fala: fazei prova de mim. Só que aqui fala que ele vai repreender, aqui no tal versículo todo, ele fala que ele vai repreender um devorador. Esse devorador, ele age na vida do homem. Ele age na finança do homem. Esse devorador, irmãos, que está na palavra de Deus, ele só pode ser repreendido só pelo Senhor, não é por mim, através da sua prova com Deus. Amém? Esse devorador é repreendido. Há um devorador que age na finança. Ele só é repreendido através do seu passo de fé com Deus. Amém? Através do passo de fé. Amém? O dízimo fala 10ª parte, né? Amém? A 10ª parte. Alguns dão eu dou do líquido. Tem pessoas que dão do bruto, né? Eu dou do líquido. Depois que desconta tudo lá do meu salário, o que sobrar. Por que eu dou do líquido, irmão? Sabe por que eu dou do líquido? Porque ficou só aqui um pouquinho. Aguarde-se a hora da prova, se você é fiel ou não é fiel. Entendeu, irmão? Por isso que eu dou do líquido. Porque só ficou um pouco, já descontaram tudo. Falei: meu Deus, só isso que eu recebi? Agora eu quero ver a fé. Você chegar e arrancar ali. Então, antes de eu gastar qualquer coisa do meu salário, eu pego e dou. Por quê? Eu fiz uma prova. Eu fiz uma prova com Deus. Amém? Eu fiz uma prova e Deus me abençoou da prova que eu fiz. Amém? Eu fui sustentado por 3 anos pelo governo de Ocaiana. Eu estava internado no hospital e estava sem trabalhar e
por causa da diabetes. Fiquei quase 2 meses, mas eu pensei que eles iam me ajudar por 2 meses. Ele falou, não, meu, a gente vai ajudar você por 3 anos. Ele ajudou eu por 3 anos. Eu recebi 380 mil por 3 anos. Eu recebi 380 mil. Não, só Deus pode fazer isso. Eu vou dar 380 mil para você todo mês. Todo mês. Eu andava de táxi para cima e para baixo. E não pagava. Levava a conta para a prefeitura porque eu pagava as contas. Para você ver como Deus. Uma prova que eu fiz com Deus. Amém? Isso não é para vocês fazerem, não. Isso aconteceu na minha vida. Amém? Então, é a quinta obrigação do membro de uma instituição. Amém? Da eclésia, que é a igreja. Amém? Eu espero que tenha entendido alguma pergunta. Amém? A gente encerra por aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Também tem pergunta, dúvida? O pastor está aqui para responder. Amém? Ninguém tem dúvida? Alguém tem uma pergunta? Está todos decididos a mergulhar? Amém? Amém? O Ana está empolgado, hein? Ele falou que vai empolgar alguém. Falou. Amém? Então a gente encerramos por aqui o estudo. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar. Amém? Agradeço a participação de todos, todos veio. Amém? Deus abençoe. Soberano Deus, Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Pai, eu coloco toda a vida sobre aqueles que vão batizar nas tuas mãos, Senhor. Pai, eu peço, Senhor, por todo aquele que tiver desejo de ser cheio do seu Santo Espírito, de ser batizado pelo seu Santo Espírito, Senhor, na hora do batismo, Senhor, que ele venha ser tomado, Senhor, pelo seu Santo Espírito, que ele venha ser cheio, Senhor, cheio do seu Santo Espírito, Senhor, e que a unção do Senhor venha se cada vez multiplicar na cabeça de cada vida, Senhor, de cada irmão e irmã que vai batizar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o poder da graça, Senhor, e que o selo do Senhor, Pai, e seja timbrado nos vossos corações, em nome de Jesus, Senhor, e tudo aquilo que tiver, Senhor, de ruim para ser liberto, Senhor, liberta na hora do batismo, que venha limpo, Senhor, pelo poder da tua glória, pelo poder do teu nome, ó Jesus, para a honra e glória do seu santo nome. Obrigado, Jesus, momento. Obrigado, Senhor, que o Senhor vai dar uma noite abençoada por cada vida, Senhor. Abençoe as suas noites, cuide dos seus deitados, seus levantados, de cada família, Senhor. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Só um ponto, hein? O presbítero falou sobre os dons espirituais, certo? Os dons espirituais é para a edificação do corpo, tá? Por exemplo, ele pediu os dons espirituais, recebeu, mas é para a edificação do corpo. É o que edificar? Para que o corpo cresça, tá? Para fortalecer. Não sei o que estou falando não, tá, irmão? Está escrito.